Olá pessoal, eu sou Júnior Buranello, psicoterapeuta. Sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Hoje mais um dia, quarta-feira, hoje dia 9 de outubro de 2024. Pessoal, dentro do meu canal eu sempre gosto de trazer assuntos importantes sobre o trabalho que deve ser feito com a dependência química, com o dependente químico. A gente fala bastante sobre família, falamos bastante sobre a doença, os aspectos dessa doença, que destrói tantos lares, que destrói tantos sonhos. E esse é o maior objetivo do meu canal, de trazer essas informações para ajudar você, familiar, você dependente químico que busca, que visa essa recuperação, para que você possa entender sobre o âmbito, sobre o ambiente no qual você está vivendo, e o quanto isso tem prejudicado a sua vida, o potencial negativo de uso, as consequências, aquilo que vem durante depois, os efeitos colaterais da escolha em usar a substância. E hoje eu vim falar, como eu tenho entendendo esse universo, compondo o que é a saúde mental, é extremamente importante nós tratarmos sobre esse assunto de saúde mental. Porque nós percebemos hoje, nós profissionais que trabalham na área de dependência química, tudo, desde da psiquiatria, do psicólogo, do psicoterapeuta, como sou eu, o terapeuta em si, que trabalho com a dependência química, tem que entender um pouco desse âmbito. E para a família é importantíssimo saber dos riscos, os efeitos e consequências do uso de drogas para a saúde mental. E vamos fazer um parêntese sobre isso. Nós sabemos que as pessoas hoje, os seres humanos, que o mundo, que a sociedade está cada vez mais adoecida. As pessoas têm encontrado menos estratégias para conseguir encontrar respostas para os seus problemas. Porque eu costumo sempre dizer isso para meus pacientes, não é que as pessoas hoje sofrem mais, não. É que acredito eu, dentro de uma visão panorâmica dos fatos, que as pessoas hoje elas encontram menos estratégias, elas têm menos recurso para respostas negativas. Por isso que as pessoas sofrem mais de depressão, as pessoas sofrem mais de ansiedade, o mundo parece estar cada vez pior. Na verdade, as próprias pessoas que não conseguem encontrar respostas positivas para resolver os seus problemas. E aí, situações de risco à saúde mental, elas são eminentes. Cada vez mais as pessoas elas vivem dentro de situações traumáticas, não conseguem resolver esse problema, acabam criando um ambiente totalmente hostil e propício para o quê? Para desenvolver transtornos, para desenvolver doenças, para se envolver com drogas. Dentro desse parâmetro é que nós vamos fazer esse vídeo de hoje. Entendendo um pouco dessas questões, o que leva as pessoas a vivenciar, a se ambientalizar com um das drogas. É perceptível, é altamente perceptível que algumas situações podem colocar esse paciente em risco. Quais situações? Situações traumáticas, situações que elevam o nível de tensão, a pessoa que sofre bullying, a pessoa que sofre um abuso sexual na infância, e muitos desses abusos vêm dentro da própria casa, cara. Esse ser humano acaba sofrendo abuso de um tio, de uma pessoa próxima, de um irmão, de um parente, de um primo. E isso eleva o nível de tensão, eleva o nível de trauma dessa pessoa, ela fica traumatizada para ter relações interpessoais, tem dificuldade de se relacionar. Também nós temos que perceber aonde essa pessoa está inserida, certo? O nível social, o grau da sociedade que ela está, a zona de risco que essa pessoa se encontra, se ela é uma criança, que ela não tem muitas oportunidades, isso eleva a condição de favorecimento para que esse ser humano se envolva na vida do crime ou conheça as drogas. Isso é fato, isso é cada vez mais evidente dentro da sociedade. Então todas essas questões, elas são questões de saúde mental. Porque se as pessoas elas têm menos recurso, como eu disse, para resolver seus problemas, se elas passam por situações traumáticas, se elas vivem numa sociedade que não favorece o seu ambiente para se desenvolver como ser humano, aí precisamos também entender as questões genéticas, as questões de gênero, que é essa questão da parte genética dessa pessoa, a composição genética, a composição das células desse ser humano. Tudo isso, de alguma forma, pode facilitar
se ela estiver o envolvimento com a substância, ela se tornar um dependente químico. Avaliando isso, nós vamos perceber, famílias, as questões dos transtornos, né? E isso é importantíssimo eu falar para vocês aqui, para vocês entenderem. Que as pessoas elas não entendem a dificuldade, né, que se encontra dentro desse parâmetro, dentro dessas questões, o porquê que seu filho ele tem tanta dificuldade em sair do mundo das drogas. Isso precisa ser avaliado, isso precisa ser estudado. Precisamos perceber se esse ser humano ele não desenvolveu, né, transtornos que o dificultam ainda mais em apenas querer parar de droga. Será que ele já desenvolveu um quadro de esquizofrenia? Será que dentro desses transtornos associados ao uso de drogas, ele não desenvolveu um transtorno paralelo? Será que também ele não tem já um quadro depressivo? Será que também ele não tem dentro das questões do transtorno ansiedade em excesso, no qual isso dificulta ele a voltar para o mundo, né, e compor melhor as ideias? Será que ele não teve, por conta dos transtornos, um afastamento cognitivo? O que é o afastamento cognitivo, Júnior? É quando essa pessoa ela vive, ela tem uma dificuldade imensa em compor pensamentos e transformar essas ideias com planejamento e execução, que sejam comportamentos coerentes, comportamentos necessários para sair do ambiente de uso, né? É o que dificulta muito. As pessoas chegam ao atendimento, né? Chegam aqui na clínica buscando, né, entender sobre a doença, né, mas não entendem a forma que ela se manifesta. E ela se manifesta dentro desses transtornos mentais graves e muitos persistentes, que mesmo sem a substância, a pessoa tem essa dificuldade de voltar a compor melhor as ideias. Tem uma parte que nós temos trabalhado bastante, né, que eu trabalho bastante com os meus pacientes, que chama-se programação neurolinguística. A comunicação, família, diz muito da evolução desse paciente. A forma dele falar, a forma dele se expressar, a forma dele compor as suas ideias. Você tem que perceber essa colocação, né? Como ele fala. Você percebe? Você presta atenção em como o seu ente querido fala, como ele se comunica, né? Se ele demonstra, ele fala muito com as mãos, isso demonstra um certo nível de ansiedade. A comunicação acelerada, a fala não acompanha os pensamentos, ou o pensamento não acompanha a fala, a pessoa lenta, né, no qual ele não consegue, a parte motora dela, a execução motora dela está bem lento. Isso é devido ao quê? À falta da substância, e o transtorno que ela adquiriu. E aí ele tem uma dificuldade imensa em compor as ideias e melhorar a sua comunicação. E isso, Júnior, como melhorar isso? Como modificar isso? Isso é tempo, né? Isso é tempo. Então, assim, ele vai precisar ser observado por um período, provavelmente, com toda certeza, ele vai ter que tomar medicações para ir regulando essa parte neurológica, que está totalmente desregulada. Ele encontrou, o cérebro do ser humano encontrou um equilíbrio dentro do uso de drogas. E aí, obviamente, que agora, para reequilibrar isso, ele vai precisar passar por um período abstêmico, né, entendendo, né, as ramificações dos transtornos, o quanto os transtornos prejudicaram a sua parte mental, né, e o quanto isso desregulou, principalmente a parte neurológica e o relógio biológico desse dependente químico. Você já falou sobre isso? Já entendeu? Já buscou entender o que é o relógio biológico? O relógio biológico ele é um mecanismo que rege, né, regido por uma sequência das horas do dia, ou seja, dentro do uso de drogas, é perceptível que tanto a parte neurológica, que eu já falei aqui, o afastamento cognitivo, e o relógio biológico, as horas, né, de mecanismos das células, da parte biológica desse paciente, desse ser humano, está desregulado. E se o seu relógio biológico não for, primeira coisa, organizado, né, que é essa parte de trabalhar a parte física da doença, o aspecto físico da doença, perceber, né, a compulsão que a pessoa tem em comer demais, quando ele está na parte quando ele passa o efeito da substância, ele dorme demais, ele come demais, está tudo desregulado, né? Quando ele está no uso da substância, ele não se alimenta, ele não toma nem água, né? Ele fica dias sem se alimentar, né? Ou, né, dependendo da substância, ele se alimenta em excesso. Entende que isso tudo gera uma desregulação? Então, se não compor essas ideias, né, de realmente melhorar, né, esse condicionamento com a medicação, com acompanhamento com o psiquiatra, acompanhamento com o psicoterapeuta, com o terapeuta, para realmente ele ir compondo e melhorando essa parte do seu relógio biológico,
nada vai mudar, né? Então esse mecanismo que rege, né, essas sequências de horas do dia, a mente dessa pessoa ela está tomada pelas sensações de prazer. Nada mais importa. Ou seja, se ele não está vivendo um evento de extremo prazer, o que acontece com o corpo desse ser humano, com a mente desse ser humano, não tem interesse. Ele sofre de uma fadiga emocional, uma fuga da realidade, ele não quer passar por aqueles momentos, então ele vai o quê? Ele vai dormir demais, comer quando a pessoa se alimenta em excesso, o que acontece com o corpo? O corpo, né, tipo, dá aquela, né, fadiga, né? Aí vai dormir. É fuga da realidade. Então, se eu não entender esses aspectos que eu preciso tratar do paciente, ele vai ser, mas aí, Júnior, fica tranquilo, ele está em casa. Não está usando droga hoje, mas ele está fazendo o que, mãe? Ele está estudando, ele está lendo, ele está vendo, vendo uma série interessante, algo que faça a mente dele exercitar? Não, ele está dormindo. Faz 2 dias que ele não sai do quarto. E infelizmente é fato dizer que as famílias, as mães, acabam até aceitando essa condição só por ele não estar usando droga. Mas aí não tem recuperação. Aí não tem recuperação. Né? A parte biológica dele está totalmente, né, anedônica, sem interesse, desmotivada, né, desregulada. Então, se isso não começar a ser trabalhado, nada vai mudar. Mudanças drásticas no seu cotidiano necessitam de ataques drásticos àquilo que vem acontecendo com esse paciente. Né? Essa desregulação no ritmo biológico. Então, para entender um pouco dessa questão, eu fiz um pequeno desenho aqui só para eu poder ir explicando para vocês. Né? Dividir, né, o relógio como se fosse um relógio, né, nos tempos importantes que precisa ser composto na regulação desse paciente. Ou seja, vamos lá. Primeiro tempo, o tempo de ação, ou seja, né, é o organismo, o tempo que o organismo, né, saudável, ele utiliza para exercer as suas questões, principalmente as questões cerebrais. Né? Então, o tempo de reação, estímulo e resposta, estímulo e resposta. Isso tudo, por isso que a gente percebe que a pessoa ela vai tendo esse afastamento. Fala e não entende, você não compõe nada, a comunicação, como eu falei da PNL, totalmente desregulada, distorcida, sem nexo, uma fala desconexa, né? As reações do corpo, né? O tempo de ação para uma situação é lento, ou tão desinteressado, vamos trabalhar, vamos embora. Não tem interesse, não tem vontade. Então o tempo de reação dentro do estímulo está desregulado. Né? A regulação da temperatura. Obviamente, se a pessoa faz muito uso de droga, principalmente as drogas estimulantes, que estimulam o sistema nervoso central, elas elevam a temperatura corporal, isso desregulando toda a parte de temperatura que é importante o corpo. Por isso que a pessoa, quando ela passa, né, o efeito, alguns têm febre, alguns têm tontura, alguns têm sintomas desse tipo de falta de ar. Por quê? Porque houve uma desregulação na sua temperatura corporal. Né? O metabolismo. Se a pessoa se alimenta mal, se a pessoa nem bebe água, ou se quando bebe, né, é só vodka, uísque, cerveja, substâncias que vão reter líquido e deixar a pessoa toda desregulada, né, com a sua parte do metabolismo. Então, se isso não for atacado também, né, essa parte do metabolismo melhorar. E como que vai melhorar isso, Júnior? É com o tempo. A pessoa, por isso que dentro das comunidades terapêuticas, família, tem o cronograma. E dentro do cronograma, até a parte de alimentação tem que ser administrada. Ele não vai comer o que ele quer, o tanto que ele quer, tem que comer o tanto que a nutricionista passa. 1, 2 colheres de arroz, para o quê? Para que esse metabolismo ir comer no horário, né? Um tempo de descanso para poder regular essa parte metabólica, né? E aos poucos ir compondo tudo isso. Não acontece a mágica, não acontece do dia para a noite. O processo de recuperação ele é lento e deve ser vivido, não tem como pular fases. E o sistema imunológico, que é a parte de proteção do seu organismo, né? Por isso que as pessoas têm reação, alguns têm furúnculos pelo corpo, sai feridas, né? sai vermelhões, né? Por quê? Porque a parte imunológica dele, a parte de proteção do seu organismo, está também com a imunidade baixa. Por isso que você percebe que as pessoas que estão em uso de drogas abusivas e crônicos,
elas sempre estão, e na hora que ela para de usar, você percebe esse processo do organismo buscando uma regulação, né? Aí, mas eu paro de usar droga, agora você é um furúnculo aqui, porque você estava com sangue sujo, você estava com imunidade baixa, então agora é o seu corpo voltando a se regular novamente. Então, famílias, o que eu tenho para dizer para vocês dentro desse vídeo proposto de hoje é entender um pouco dos transtornos, as situações de risco à saúde mental, situações essas que muitas vezes as pessoas já nascem com uma genética favorável a criar-se, né, desenvolvendo uma dependência, né, também fatores de risco como situações que ela viveu, traumas e isso, tudo isso, né, e a sociedade que ela está inserida e como que age o relógio biológico do dependente químico, tá? Espero ter trazido bastante conteúdo legal para vocês hoje. Cara, manda pergunta, manda dúvida, que é importantíssimo para a gente poder fazer, né, uns vídeos interessantes cada semana nesse canal aqui, tá? Muito obrigado a todos, pessoal da Estrela da Manhã, um grande beijo, obrigado pelo carinho, respeito, tá? Tenham todos uma boa noite, Deus abençoe.